Bem-vindo ao meu terceiro relato de parto em 3 anos e meio. Sabia? Não deu nem 4 anos. Nós ganhamos o nosso terceiro filhinho. O meu primeiro filho, a gente engravidou em 2019, teve ele em junho de 2020, que foi o Aurélio, o relato de parto dele tá aqui. A gente depois teve o Martim, que nasceu em fevereiro de 2022. E agora, em dezembro de 2023, nasceu o Ulisses. Então eles ficam espaçados entre 1 ano e 7 meses da primeira vez, e acho que deu 1 ano e 9 meses entre o segundo e o terceiro. A gente gostou muito de ter filhos pertinho, porque a gente queria que eles crescessem pertinho, mas agora com os 3 eu devo dizer que tá assim, hora de dar uma pausa, respirar fundo e esperar eles crescerem um pouquinho para decidir qualquer outra coisa no futuro, porque 3 menininhos pequenos realmente tá dando muito trabalho. Muito trabalho e muita alegria, muita diversão, muito carinho, é muito gostoso também. O nosso terceiro filho, Ulisses, está com 2 meses, ele completou 2 meses ontem e eu tô gravando esse vídeo hoje. Então eu vou me esforçar ao máximo para lembrar todos os detalhes do relato de parto para vocês, para contar para vocês. E é claro que vai rolar comparação, né, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, porque não tem jeito, a gente acaba passando pela experiência pensando na anterior, né. O primeiro parto, o parto do Aurélio, foi um parto bem assim, tipo livro, seguindo todos os passos, todas as fases do trabalho de parto, bem certinho, igual eu tinha lido no livro. O tempo de dilatação, eu dilatei 1 centímetro por hora depois que eu me internei no hospital, que era assim, o que é esperado de forma otimista. Eu tive pouquinho tempo de expulsivo e foi um expulsivo lá bem tranquilo, lá no centro cirúrgico, com todo mundo, né, o médico, o pediatra, todo mundo ali. Foi bem tranquilo. Quando ele nasceu, eu tive aquele momento, ai meu filho, que maravilha, estou tão emocionada, bem-vindo ao mundo, vamos fazer uma oração, desse jeito, sabe? Foi um parto bem romântico, maravilhoso. Se você quiser detalhes sobre ele, ver tudo tintim por tintim, que eu nem lembro tão bem assim mais, né? Mas eu deixei o relato de parto aqui embaixo pra vocês. O segundo parto, que foi o parto do Martim em 2022, é engraçado que o parto tem a ver com a personalidade deles. Foi um parto muito doido, né, amor? Caótico. Foi assim, não que eu tô falando que meu filho é caótico e doido, mas ele é muito mais agitado, muito mais caixinha de surpresa. E o irmão dele, o mais velho, o Aurélio, ele é muito mais metódico, ele é muito mais sistemático, muito mais certinho, sabe? Enquanto o Aurélio tá querendo seguir as regras, o Martim tá querendo jogar tudo pro alto. Tá que tem a ver com a idade também, né? Porque o Martim acabou de fazer 2 anos, né? Vai fazer 2 anos sábado, na verdade. O parto do Martim foi o mesmo tempo de duração do que o parto do Aurélio. As contrações, tudo foi bem parecido em termos de dor, mas ao invés de eu dilatar 1 centímetro por hora, quando chegou no 6º centímetro, eu estagnei e fiquei umas 3, 4 horas paradas nesses 6 centímetros. E ao mesmo tempo, a enfermeira me dizia que as contrações não estavam muito eficientes, então que ainda ia demorar um tempo, porque elas precisavam ficar mais longas. A médica falou que ele estava alto, né? Tava a -1 a posição dele, então ele ainda precisava descer para poder nascer. Tudo que elas me falavam é que ia demorar, que era para eu ficar tranquila e que ainda ia demorar. E isso foi me dando um pânico muito grande, porque as minhas dores estavam aumentando muito. Eu tava chegando àquela fase de transição do parto, que é uma fase em que a gente fala que é a fase da covardia, que você fala, eu vou morrer, eu não vou dar conta, porque a dor tá no seu auge, a parte mais dolorida. E eu já tava chegando lá, e elas ainda estavam me falando que tava 6 centímetros, que ia demorar. Daí eu entrei em pânico, fui entrando cada vez mais em pânico, porque eu falei, eu não vou dar conta de passar 3, 4, 5 horas ainda com essa dor. Então foi um parto em que eu tive muito medo, que eu entrei em pânico por causa disso. E de forma bem inesperada, né, depois de tentarem romper minha bolsa e tá ainda nesses, vai demorar, eu entrei no chuveiro, falei, quer saber, eu vou empurrar, eu quero empurrar, vou empurrar. Elas falaram que ainda vai demorar, que eu não devia empurrar porque é um push precoce, porque ele tá muito alto, mas eu quero empurrar. Empurrei e aí ele começou a sair e em 3 empurrões ele saiu no chuveiro, quase não deu tempo da médica chegar, a pediatra chegou depois que ele nasceu e foi num susto, assim, foi super rápido, foi de 0 a 100
Na verdade, de 6 centímetros a 10 centímetros em 30 segundos e o bebê nasceu. Mas, de novo, se você quer detalhes, dá uma olhada aqui, inclusive sobre os meus aprendizados em relação a esses partos, né? Esse me deu um aprendizado de confiança em Deus diferente, assim, que foi muito importante para eu passar por esse terceiro parto. Mas então vamos lá ao relato de parto do Ulisses, meu terceiro bebezinho. Ele foi um bebezinho, uma gravidez super tranquila, não teve nenhuma intercorrência. Teve um momento lá no meio da gestação que ele cresceu, a barriguinha dele cresceu um pouco demais, e aí todo mundo falou, opa, peraí, você não tá com diabetes gestacional, não? Aí fez todos os exames, não tá com diabetes gestacional. Uai, então por que ele tá gordinho desse tanto? Vamos ver na semana que vem. Aí esperou mais umas 2 semanas, fez o ultrassom e ele voltou a crescer normalmente na curva. Então ele era um bebê de tamanho normal, sem nenhuma intercorrência, pronto para nascer por um parto normal. Foi uma gestação em que eu quis muito cuidar da minha saúde, então eu me alimentei muito melhor do que nas outras vezes, prestei muita atenção nisso, né? Tomei todas as suplementações necessárias, me faltou ferro, tomei ferro na veia. Cuidei muito dessa parte da alimentação porque eu queria uma gestação bem saudável, bem tranquila e queria que o pós-parto, que é o que eu tô vivendo agora, fosse tranquilo também. Tanto que eu resolvi passar para vocês esse conhecimento, porque eu adoro essa parte de nutrição. Aliás, eu não falei isso, mas se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, eu sou nutricionista, tá? Esse canal é sobre alimentação saudável e maternidade. E aí eu venho contar também sobre as minhas experiências para ajudar vocês. E nesse ano, durante essa gestação, eu inclusive gravei um curso chamado Mamãe Leve, todo sobre alimentação na gestação, para trazer para vocês o que tem de mais moderno na ciência, junto com o que tem na tradição, que é bem fundamentado, que já tem milênios que a gente aplica ao redor do mundo inteiro, e isso também está em estudos científicos registrados. E eu juntei essas duas coisas para criar um curso para ensinar vocês a se alimentarem bem durante a gestação, e também tem um capítulo lá, um módulo sobre pós-parto e trabalho de parto. Então, pra mim foi muito bom seguir aqueles conselhos, porque, de novo, não tive diabetes gestacional, o crescimento do bebê foi ótimo, teve esse momentinho que a gente pensou, opa, será que ele tá ficando gordinho demais? Mas não, era parte do desenvolvimento dele normal e ele continuou crescendo do tamanho normal, desenvolvimento normal, sem restrição de crescimento. Eu não tive nenhuma intercorrência, constipação, hemorroida. Até os enjoos dessa gestação foram menores do que das minhas gestações anteriores, foi mais tranquilo, eu consegui controlar melhor. E por isso meu ganho de peso também foi mais normal, porque eu não costumo ganhar muito peso durante a gestação, porque eu já me alimento muito bem, mas nas gestações anteriores eu perdia muito peso no começo, porque os enjoos eram muito fortes. Graças a Deus, nessa gestação ele não foi tão forte, então eu não perdi muito peso no começo da gestação, mas também não ganhei muito peso ao longo da gestação. Então foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Quando chegou a 36 semanas, eu comecei a sentir os danados pródromos. Ai, ai, ai. Isso aconteceu na gestação do Martim também. E é muito agoniante, porque começam os alarmes falsos, né? No do Martim, eu fui mais enganada do que dessa vez. Mas dessa vez eu também fui enganada. Porque você começa a sentir aquelas contrações de treinamento, começa a sentir cólicas e vai pensando, uai, será que eu vou entrar em trabalho de parto? Será que não? Com 36 semanas, não, né? Eu achei que não ia, porque afinal estava ainda antes do termo. Com 37 semanas, eu já pensei, eu acho que vai chegar, porque já tem 1 semana que eu tô sentindo pródromos e os meus outros filhos nasceram com 38 semanas. E todo mundo diz que quanto mais filhos você tem, mais cedo eles chegam e mais rápido é o parto. Nada disso aconteceu com o Ulisses, tá? Mais tarde ele chegou e o parto foi também o mais demorado de todos. Então, com 37 semanas, eu tava lá com os meus pródromos, agoniada, achando que ele ia nascer. A gente marcou no calendário, inclusive, que a gente achava que ele ia nascer no dia 28 de novembro. A gente achou que não ia entrar em dezembro de jeito nenhum, que ele ia nascer antes dos meninos. Então, se o Aurélio nasceu com 38 semanas e 6 dias e o Martim nasceu com 38 semanas e 2 dias, a gente tinha certeza que ele ia nascer com 38 semanas ou antes. E aí a gente marcou, eu acho que vai ser no dia 28 de novembro. E foi chegando dia 25, dia 26, dia 27, e os pródromos e nada dia 28, e os pródromos e nada dia 29. A gente já tava super agoniado. E assim, é por ansiedade nossa mesmo, porque
todo mundo sabe que o parto pode acontecer até 41 semanas e 6 dias. Você pode entrar em trabalho de parto e o mais normal é que seja ali perto das 40 semanas. Eu nem tinha chegado em 38 semanas, eu já estava agoniada. Quando a gente estava com 38 semanas e 2 dias, aí os pródromos começaram a ficar um pouco diferentes. Era 4 horas da tarde e eu comecei a sentir as contrações que eu já estava sentindo, a cólica que eu já estava sentindo, mas a contração ficou um pouco mais forte, um pouco diferente. Aí eu falei, olha, tô sentindo um pouco diferente, vamos ver o que vai acontecer, mas sem criar nenhuma expectativa, porque a gente já tinha criado expectativa várias vezes ao longo daquelas semanas, já tinha falado isso várias vezes ao longo das semanas e não tinha acontecido nada, né? Então a gente ficou lá esperando e tentando tocar a vida do mesmo jeito, tranquilamente, cuidando dos meninos, fazendo um lanche, saindo para fazer uma caminhada no final do dia, como a gente faz com eles, seguindo o dia. Tanto que a gente deu banho, botou pijama, colocou eles pra dormir, 7 horas da noite, a hora que eles dormem. A gente colocou eles pra dormir, voltou e estavam as contrações e eu pensei, eu acho que vai rolar essa noite, eu acho que agora vai. Será que a gente já leva eles pros meus pais ou será que a gente espera pra sair no meio da noite? A gente pensou um pouquinho, as contrações estavam acontecendo ali de 20 em 20 minutos e estavam fracas, mas mais fortes do que as que eu estava sentindo antes. E a gente decidiu então que a gente ia levar para os meus pais, porque estava diferente, estava começando o trabalho de parto. Quando você fechasse o olho de dor, é porque estava começando. Porque a contração já estava mais significativa, assim. Mas isso ainda é a fase latente do parto. Então, assim, os pródromos acabaram, começou a fase latente do parto, que é aquela primeira fase, as contrações estão bem constantes, você começa a dilatar ali até os 4 centímetros, eu acho que ainda é considerada a fase latente do parto. E essa era a fase que eu tava. Daí a gente entrou no quarto e falou pros meninos, e aí, quem quer ir pra casa da vovó? Eles saíram com a maior alegria do mundo da cama, né? Porque como assim, a gente não vai dormir? A gente vai pra casa da vovó? Acharam o máximo, a gente pegou tudo, botou no carro, foi pra casa da minha mãe, jantei lá, eles comeram mais uma coisa também, ficaram um pouquinho, a gente botou eles pra dormir na casa da minha mãe. Eu jantei, que foi a minha última refeição antes da... Você não queria jantar. Eu não tava com muita vontade, né, assim, mas como eu sabia que tava começando o trabalho de parto, eu falei, então agora é importante que eu coma alguma coisa, porque provavelmente no trabalho de parto eu não vou conseguir comer nada, ou praticamente nada. Isso que é o que mais acontece, principalmente na fase ativa, né, do trabalho de parto. Você precisa de energia, mas já não tem mais vontade de comer, apetite. Então, eu comi um omelete, arroz, verduras, uma janta normal, que também não era muito pesada, não muito gordurosa, né, difícil de digerir, mas tinha ali um pouco de proteína, tinha bastante carboidrato, que era o que eu precisaria, é o arroz e feijão, né, que tem carboidrato, que é o que eu precisaria ali das próximas horas de trabalho de parto, eu precisaria dessa energia. Então eu jantei, comi fruta e eu e o Matheus voltamos pra casa, deixamos os meninos e voltamos pra casa pra ver se a gente conseguia dormir um pouquinho antes de ir pro hospital. A gente achou que ainda ia demorar muito. A gente deitou pra dormir umas 10 da noite, umas 9h30, 10 da noite. E eu não conseguia dormir porque as contrações vinham ali de 15 em 15, de 20 em 20, de 10 em 10, dependendo do momento. Quando era 11 e alguma coisa, falei, acho melhor a gente ir para o hospital. Por quê? Porque as pessoas geralmente não precisam ir para o hospital tão cedo. Você pode chegar no hospital com elas passadas de 5 em 5 minutos ou até um pouco menos. Mas a gente mora longe do hospital. A gente mora cerca de 40 minutos do hospital, da maternidade em que eu queria ganhar o neném, né? E como era o terceiro filho, a gente achou que ia ser mais rápido. Todo mundo fala que vai ficando cada vez mais rápido. E como o Martim nasceu de uma vez, né? Passou dos 6 centímetros aos 10 centímetros, nasceu de uma vez, eu tinha medo disso acontecer também. Então, lá para as 11 horas, ainda com esse espaçamento bem, bem amplo, a gente decidiu ir para o hospital. Fomos pro carro, rolou contração no caminho. Essas contrações são ainda contrações tranquilas, essas contrações da fase latente. São contrações que enquanto elas estão acontecendo, eu fechei o olho assim para me concentrar, mas eu ainda conseguia conversar durante uma contração, por exemplo. Chegamos no hospital, fizemos o processo da triagem e fomos admitidos 00:30, mais ou menos. Eu estava com 5 centímetros de dilatação. Fomos para a salinha de parto, luzinha baixa, tinha lá o chuveiro, não tinha banheiro. Eu nunca vou conseguir um parto na banheira, né, gente? Nunca. A sala da banheira nunca tá liberada.
Mas então, tava lá, luzinhas gostosas, botamos uma musiquinha e eu fiquei tentando, esperando as contrações e tentando estimular elas o máximo possível. Nesse trabalho de parto, ficou muito marcado isso. O tempo das minhas contrações entre uma e outra era muito grande, então elas eram muito espaçadas e elas não eram tão doloridas assim. 12 minutos, né? 12, 15, 20 minutos às vezes. E também, essa é a coisa, assim, que eu aprendi no trabalho de parto do Martim. Não necessariamente o espaçamento entre as contrações vai ser sempre irregular e sempre diminuindo do jeitinho que o livro falou, como foi no meu primeiro parto, entendeu? No segundo e no terceiro já não teve tanto padrão. Então, nesse, eu precisava ficar me movimentando para estimular essas contrações acontecerem. Senão elas davam uma parada, sabe? Então, ficamos andando pelo hospital, ficamos lá na bola, eu fiquei fazendo agachamentos e vários exercícios que eu aprendi na fisioterapia. Uma das coisas que eu fiz durante esse pré-natal foi fisioterapia pélvica e ela me ensinou vários exercícios de preparação para o parto, fez vários exercícios de fortalecimento também, né, do períneo, exercícios para simular o expulsivo, massagem perineal e tudo isso me ajudou. Nessa hora eu fiquei fazendo os agachamentos que ela me mostrou e todos os exercícios que ela me mostrou para estimular o parto, sem, ao mesmo tempo, me cansar demais. Porque se você faz de forma que se cansa demais, você não vai ficar pronta ali para passar pela maratona, que é o parto, né? E no nosso caso, foi a madrugada inteira. Então eu fiquei fazendo esses exercícios até mais ou menos chegar aos 6 centímetros. Que aí eu já fui ficando mais quieta, né, amor? Já querendo ficar deitadinha, vou ficando mais calada. Fica mais prostadinho. Mas assim, com aquela carinha de desânimo, mais cansadinha. Isso aconteceu no do Martim e do Aurélio também. Vai chegando isso, eu vou ficando mais quieta. E aí, as minhas contrações ficaram super espaçadas, já tava de madrugada. Matheus foi atrás de um café no hospital. Foi um parto muito difícil. Tadinho. Muito sono. Muito soninho. Parto de E dor de cabeça, né? Teve que tomar uma Neosaldina. Foi muito difícil esse parto pra mim. Foi o mais sofrido. Teve que tomar uma Neosaldina, tomar um cafezinho lá, gente, pra ver se ele aguentava o tranco. E mesmo assim, durante algumas horas da madrugada, ele dormiu entre uma contração minha e outra. Ele falava, nossa, essas contrações estão rapidinhas. Eu, não, é porque você dormiu, tem 15 minutos que eu tive a outra contração. E aí eu fui ficando, tudo bem também, gente, tranquila, ele pode dormir, pode descansar, tem muita coisa pra acontecer, por que nós dois temos que ficar lá cansados, né? Então eu ficava descansando, quietinha assim, deitada não, né? Apoiada na cama, mas em pé, completamente apoiada na cama, esperando a contração chegar. E quando ela chegava, eu gritava e ele vinha e fazia a massagem, depois ele voltava a dormir e a gente ficou assim por algumas horas. E elas ficavam, como eu falei, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. Essa parte é um pouco frustrante, porque eu queria que fosse mais rápido, né? Eu queria que elas avançassem e eu dilatasse rápido para empurrar rápido para resolver esse negócio. Mas foi o contrário, foi tudo muito devagar. E aí, eu orei muito por esse parto, pedi muito a Deus e muita gente orou, muitos dos meus amigos, o nosso grupo pequeno, o nosso grupo do discipulado, a nossa família, todo mundo orou para que esse parto não fosse tão doloroso, para que ele fosse um parto tranquilo. E foi, porque as contrações estavam bem espaçadas e elas estavam doloridas, mas não tão doloridas quanto os dos meus 2 outros partos, tá? Não significa que eu não sentia dor, eu sentia dor. Mas foi o parto que você menos gemeu. Porque dessa vez eu consegui me controlar emocionalmente muito mais do que das outras vezes. Eu não entrei em pânico, eu não me desesperei. Eu lembrei do que eu fiz no primeiro parto, cada contração uma oração, então eu ficava orando o tempo todo, falando com Deus o tempo todo. Teve momentos em que eu botei louvores, né? Teve momentos que era só uma musiquinha instrumental e teve momentos que eu botei louvores pra encher minha mente daquilo, me encher de esperança, me encher de força, me encher de, né, daquelas palavras de que Deus estava cuidando de mim, que Ele estava do meu lado, que Ele não ia me abandonar, que estava tudo sob o controle dEle. E isso fez muita diferença, muita diferença. Um parto com muito tempo para descansar entre uma contração e outra, mas nesse tempo de descanso eu levava a minha mente cativa à obediência de Cristo e me lembrava que eu precisava descansar nele e não só descansar respirando, né? Então, quando as contrações vinham, eu também lembrava disso. E eu lembro que a gente foi nessa, até que tocou o plano, a médica foi lá,
não trocou o plantão, a médica foi lá, uma médica diferente, se apresentou, eu expliquei, a gente explicou pra todo mundo o que tinha acontecido no parto do Martim, que tinha sido de uma vez, que as médicas, né, da última vez quase não conseguiram pegar por causa disso. Então ela ficou assim super atenta a gente, aparecendo o tempo todo, perguntando o tempo todo. Teve uma hora em que as minhas contrações ficaram um pouquinho mais fortes, que ela ficou lá de plantão olhando pra mim, pra não acontecer como aconteceu com o Martim. Mas foi completamente diferente do Martim, ele não veio de uma vez, ele veio muito devagar. Aí, em algum momento ali da noite, eu não lembro mais que horas, eu pedi um toque, né? Eu gosto de pedir toque, eu gosto de ver como tá progredindo, né? Muita gente fala que dói, que não gosta de ser tocado e tal. Eu não acho que dói, pelo menos pra mim, não dói perto de todas as outras coisas que estão acontecendo. E eu gosto de saber como é que tá a dilatação. Pro Aurélio foi ótimo, porque foi 1 centímetro por hora e tal. Pro Martim já não foi tão ótimo, porque rolou daquela situação de pânico. Então dessa vez eu falei, eu vou fazer os toques pra saber o que tá acontecendo, mas sempre lembrando que o meu termômetro é a dor, assim. O que é mais importante pra eu saber se tá acabando ou não é o tanto que a dor tá intensa, entendeu? Quanto mais intensa, mais perto do final. Se eu tiver com uma dor super intensa e elas estiverem me falando que tá 6 centímetros e vai demorar, eu vou lembrar do que aconteceu com o Martim e vou lembrar que tá acabando, não importa o que elas falem, porque eu tenho esse fator que tá me informando sobre o que tá acontecendo, entendeu? É uma informação, a minha dor. Você já sabe comparar os níveis de dor, né? Sim, sim. E eu acho que elas não me deram muita bola no meu segundo parto, justamente porque, principalmente para as mães de primeira viagem, a gente não tem muita noção da dor. Então, às vezes começou a dor é um peteleco e você já tá, ai meu Deus do céu. É porque você ainda não experimentou a dor do final do parto, que, tá, essa é a dor, entendeu? Mas como eu já sabia, então eu uso a minha dor como um termômetro mesmo pra saber como é que tá o parto, né? Ou melhor, como um cronômetro pra saber quanto tempo falta pra acabar o parto. Daí eu pedi, teve uma hora lá que eu falei, olha, eu acho que o negócio tá avançado, eu já devo estar perto de empurrar, faz o toque pra mim. Ela falou, olha, tá de 7 para 8 centímetros. Só de ter passado da marca dos 6 centímetros, que foi o negócio lá no Martim, que eu fiquei parada nos 6 centímetros, me deu uma sensação de alívio tão grande. Eu comecei a chorar, agradecer a Deus, falar, ô Senhor, Tu és fiel, muito obrigado. Bota aí o hino, Tu és fiel, Senhor. E aí eu comecei a cantar no chuveiro, botar o hino. E aí foi um momento muito bom, assim, de alívio, de gratidão ao Senhor, porque meu parto estava evoluindo, porque eu tinha saído dos 6 centímetros. E na minha cabeça, naquele momento, não ia demorar tanto tempo. Mas demorou, mas eu acho que isso foi umas 5 horas da manhã. Lembrei agora, isso foi umas 5 horas da manhã. E aí, nessa hora, a médica já ficou assim, plantada lá, esperando o bebê sair, porque a minha dor estava intensa, eu tava com 7 centímetros e aconteceu aquilo com o Martim, né? Mas não foi rápido. Dos 5 centímetros até ele nascer foram mais 3 horas. Dos 7 centímetros até ele nascer foram mais 3 horas, né? Foi de 5 horas da manhã até 7h56, que foi a hora que ele nasceu. Mas em compensação não foi tão dolorido, né? Compensação não foi tão dolorido. A minha estratégia foi o chuveiro. Eu fiquei debaixo do chuveiro quase que o tempo todo. Se eu saísse do chuveiro, as contrações ficavam mais pertinho uma da outra e a dor ficava mais forte. Pode ser que se eu tivesse saído do chuveiro, as contrações teriam ficado mais fortes e mais pertinho uma da outra, e assim o parto teria sido mais rápido. Ou não, ou pode ser que eu tivesse o mesmo tempo de parto, só que sentindo mais dor lá fora do chuveiro. Eu não quis sentir a dor, preferi ficar no chuveiro e as coisas ficarem mais lentas, apesar de eu estar super cansada, né? Porque foi a noite toda, então a gente virou a noite nesse processo. Então eu fiquei no chuveiro, ninguém me tirava do chuveiro. Toda vez que eu saía do chuveiro, eu me arrependia e voltava pro chuveiro. Teve uma hora que eu já tava cansada, eu acho que já era lá pras 7 da manhã, já tava bem cansada, entre 6 e 7 da manhã. Trocou, era 7, era depois das 7. Por quê? Porque trocou o plantão às 7 horas da manhã, aquela médica foi embora, veio outra médica. E eu falei, nossa, tá demorando demais. Ela fez o toque e falou, olha, ainda tá também 8 centímetros, não tem muito o que a gente pode fazer para acelerar, a gente pode romper a bolsa. Eu tentei romper a bolsa no parto do Martim e não deu certo, a gente tentou 2 vezes. Ela não se rompeu e, inclusive, o Martim nasceu dentro da bolsa, ela se rompeu depois que ele nasceu empelicado.
Mas então, dessa vez eu tentei também, eu já tava assim, bem cansada, já queria alguma coisa pra acelerar o trabalho de parto. E eu falei, vamos tentar romper a bolsa. Deitei lá pra romper a bolsa e é um processo muito ruim. Se eu tiver um quarto parto, eu não vou tentar romper a bolsa. Não me deixa tentar romper a bolsa. Por quê? Não, elas nunca conseguem romper minha bolsa e dói pra caramba, dói demais. Você tem que deitar e durante a contração a médica vai lá, enfia a mão e tenta romper a bolsa para o neném descer mais, se encaixar melhor e estimular ali o trabalho de parto. As contrações ficam mais fortes, tudo acelera para poder o parto acontecer. Ela foi fazer isso na hora que veio a contração, na hora que ela colocou a mão lá dentro, a dor foi demais pra mim. E eu falei, tira, pelo amor de Deus, tira. Ela tirou, eu só levantei e vomitei pra caramba. Eu sempre vomito nos meus partos. Se você tá achando que é informação demais, gente, isso é um relato de parto. É claro que eu vou contar tudo, né? Até essas partes que são um pouco informação demais. Eu sempre vomito nos meus partos quando está acabando, justamente porque a dor é extremamente intensa, então eu vomitei aquela hora e falei, eu vou voltar pro chuveiro, não quero saber. Depois, a médica me falou que nessa hora que ela tava furando, ela sentiu que o bebê desceu um pouco mais. Que não tem a ver com o processo de furar a bolsa, mas que aconteceu e ela sentiu. Tanto que eu fui pro chuveiro, isso foi depois das 7, ele nasceu 7h56, né? Então, eu fui pro chuveiro, não saí mais do chuveiro e falei, tá acabando, eu vou ficar aqui e respira e bora lá. E a gente ficou lá no chuveiro. Essa hora as contrações estavam muito fortes, muito doloridas. É o momento da transição, mas eu já não queria mais nenhuma intervenção. E ainda assim eram bem espaçadas as contrações. Bem né? espaçadas, 12 ficaram minutos. por aí. Então eu tinha bastante tempo pra descansar entre uma e outra. Mas eu tava bem cansada já, sabe? Com aquela coisa assim, até a perna meio bamba já de falta de força. Mas tava lá no chuveiro, com a banqueta de parto, na água quente, e ninguém me tiraria de lá. Eu achei que eu fosse parir lá no chuveiro, inclusive. Eu não queria mais que ninguém mexesse em mim. Inclusive, queriam fazer o cardiotoco em mim. Desde, sei lá, 3 da manhã, estavam insistindo para eu fazer 5 da manhã, estavam insistindo para fazer um cardiotoco, que é um exame para ver o batimento do bebê. Só que você tem que deitar lá durante 20 minutos, e enquanto as contrações estão vindo, ficar paradinho para ficar medindo o coração do bebê. Menor chance de eu fazer isso. No do Martim eu até tentei, botei o cardiotoco no meio do trabalho de parto e ranquei ele com 10 minutos de exame e falei, não quero de jeito nenhum, porque eu não dou conta de ficar deitada e quietinha durante as contrações. Eu preciso estar em pé, eu preciso estar assim, eu preciso estar com massagem, eu preciso estar com água quente, eu não quero que me mexa no cardiotoco. Então elas ficavam auscultando o bebê o tempo todo, mas sem fazer o cardiotoco. Daí eu fiquei, né, no chuveiro lá com água quente, orando, pedindo a Deus para acabar logo e ao mesmo tempo grata por estar bem espaçado. Resolvi não ficar gritando, então respirava fundo e ficava soltando ar ou fazendo durante a contração, essas vocalizações, ao invés de gritar histérica, porque você perde o controle quando você grita histérica e meio que te coloca nessa situação de pânico, sabe? E te faz sentir... A dor fica mais acentuada por causa disso. Então, o parto é um jogo de controle mental, né? De você aguentar aquela dor, sabendo que ela vai terminar. Eu falava isso pra mim mesmo o tempo todo. Tá perto do final, vai acabar logo logo. O meu único medo era como estava muito espaçado, de 12 em 12 minutos, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, na transição, o meu medo era de eu entrar no expulsivo, que é quando você vai empurrar o bebê, e as contrações também ficassem super espaçadas assim. Porque eu já vi gente que fica 1 hora no expulsivo, e os meus expulsivos são sempre muito rapidinhos. E eu queria que fosse rapidinho, eu não queria ficar 1 hora lá empurrando o bebê, porque aí as pessoas começam a ficar preocupadas, os médicos, aí tem vácuo extrator, aí tem manobras e um monte de coisa. Não queria que o bebê ficasse lá no meu canal de parto muito tempo, apesar de poder ficar com o acompanhamento médico e tudo, dá tudo certo, não é como se o bebê fosse morrer lá no canal de parto porque demorou, não, tem toda uma equipe lá e eu sei que daria tudo certo, né, assim, vocês estão entendendo, né?
Mas eu não queria passar por esse risco, eu não queria passar por esse sentimento. Eu não queria passar por isso, eu queria que o expulsivo fosse rápido. E eu já tava ficando preocupada, então eu tava orando, Senhor, para que o expulsivo fosse rápido, para que as coisas ficassem rápidas no expulsivo. E aí, quando eu comecei a sentir a vontade de empurrar, antes de eu sentir a vontade de empurrar, quando a gente sabe mesmo que o parto tá acabando, é quando eu falo assim, eu quero analgesia, não me importo mais com nada, me dê uma analgesia. É porque a dor já chegou ao seu ponto desesperador e tá acabando. Eu pedi analgesia, a médica falou, tá bom, vou providenciar, e o Matheus pra ela. Eu fiquei sabendo disso depois, tá? Porque na minha cabeça ela ia providenciar analgesia. Quando você fala isso, quer dizer que falta muito pouco. Faltou. Menos. Foi mesmo, assim. Foi mesmo. No áudio tem gravado, foram 4 minutos depois o Ulisses nasceu. Pois é, então assim, nem daria tempo do analgesista chegar, né? Do anestesista chegar. Mas eu pedi analgesia. E por que eu não pedi analgesia antes? Porque se eu tivesse pedido analgesia antes, o parto teria ficado mais lento ainda. Então, se eu tava com contrações tão espaçadas, se eu pedisse analgesia, capaz delas pararem, capaz delas espaçarem ainda mais. E aí eu ia precisar botar ocitocina para que elas ficassem mais rápidas, para que elas ficassem mais fortes e o parto evoluísse. E aí é uma cascata de intervenções que pode acabar numa cesariana e que causam muito mais dor e ansiedade do que a via normal. Pelo menos essa é a minha opinião. Cada um vai fazer a sua escolha, né? Mas eu sabia que isso ia acontecer, então eu não queria analgesia por causa disso. Mas nesse momento eu tava tão desesperada que eu joguei tudo isso pra janela e falei, eu quero analgesia. Daí, fiquei mais alguns minutos no chuveiro e falei, eu tô com vontade de empurrar. Inclusive, eu acho que 30 segundos depois que eu falei que eu queria analgesia, eu falei, eu tô com vontade de empurrar. Eu já não queria mais analgesia porque eu sabia que podia ser super rápido. Pensei, vou fazer aqui no chuveiro mesmo, mas alguma coisa não estava tão certa na minha posição. Falei, não, então vamos para a banqueta de parto. Já nem sei mais como que eu tomei essa decisão de banqueta de parto, mas falei, banqueta de parto e vamos. Andei até a banqueta de parto que estava no quarto, sentei e comecei a empurrar. E foi a primeira vez que eu vi o neném saindo, sabe? Que foi assim foi rápido também, mas no do Aurélio eu tava em 4 apoios, eu não vi saindo, e no do Martim eu tava de pé, e saiu super rápido, né? Em pé, ele saiu empelicado, eu só vi ele empelicado, mas eu não vi ele saindo. Dessa vez, por causa da posição na banqueta sentada, eu consegui ver ele saindo. E graças a Deus mesmo, porque o Senhor responde as nossas orações e respondeu todas as minhas orações durante o parto. No expulsivo, as minhas contrações vieram uma em cima da outra. E em 3, 4 minutos eu já tinha tirado o neném, né? O neném já tinha saído. O que é a vontade de empurrar, né? Eles falam que é tipo uma vontade de fazer cocô. Mas mais pra frente, né? Assim, a vontade de fazer força pra sair mesmo o neném. Ela vem, essa vontade, e não tem muito o que fazer. Você vai acabar empurrando fisiologicamente. É importante empurrar só quando a contração vier. Só quando o puxo, que é essa vontade de empurrar, vier, e a contração vier, porque aí o seu corpo todo coopera para aquele movimento do bebê sair. Se você ficar fazendo força fora da contração, tem um risco muito maior de lacerar, tem um risco de você se cansar muito mais, né? Ter que fazer muito mais força, porque você está contra ali o que o seu corpo está pedindo. E a posição que você está para empurrar também é importante, porque você quer a favor da gravidade e você quer uma posição em que sua pelve esteja aberta e o caminho esteja bom também para o bebê. Então essas posições que eu falei, de pé, 4 apoios, banqueta, cócoras, são posições boas para o bebê sair. Aquela posição assim, na cama, deitada, que é a mais fácil para o médico ficar lá sentado visualizando o que está acontecendo, é também a pior para a mulher ter o parto. É uma posição em que costuma ter muito mais laceração, é muito mais demorado, então não é uma posição tão boa. Eu sentei na banqueta, comecei a fazer os empurrões, lembrando do que eu tinha aprendido na fisioterapia pélvica. Tanto que teve uma hora que eu tava empurrando, a cabecinha dele já tava saindo, e elas falaram, não, você tá empurrando no sentido contrário, você tá fazendo uma força, trazendo ele de volta. Faz a força empurrando. E eu me concentrei, lembrei do treinamento e fiz a força para ele sair. E essa foi a primeira vez que eu não tive nenhuma laceração. E eu acho que tem a ver com a fisioterapia pélvica, a minha calma no momento do expulsivo e eu ter controlado melhor a força de empurrar. No meu primeiro, eu empurrei fora do puxo, fora da contração. Eu acho que foi por isso que eu lacerei e foi a que eu mais lacerei.
Até não lacerei tanto assim, mas lacerei. No segundo, eu empurrei rápido demais, foi de uma vez, e aí lacerei também, menos do que da primeira vez. E dessa terceira vez, eu fui empurrando de forma mais controlada, não foi de uma vez, mas foi rápido também. Acho que foram uns 3 ou 4 empurrões, e ele saiu, e foi uma sensação de muito alívio, né? Eu não tive aquele momento tão romântico quanto o primeiro, também não foi tão desesperado quanto o segundo. Ele saiu, eu tava super aliviada que tinha acabado, e eu só queria saber se ele tava bem, porque a gente fica um pouquinho em choque, né? Muita coisa acontecendo, é um parto, é a coisa mais intensa que eu já vivi na minha vida. Eu acho que é uma das coisas mais intensas que alguém pode se viver. Você quer vir aqui, tá vendo? Muito bem, amor, muito bem. Estourou. Acabei de Calma, relaxa, tá indo. Você é a cabeça só. Tudo bem. Cabeça, falta o ombro. Faz mais um pouquinho. Respira fundo e empurra. Não orelha dele, amor. Não, mas tem uma bandejinha. Saiu! Aí, amor! Que coisa linda! Ulisses, isso é lindo! Isso, amor. Viu? Ele tá bem. Tá bem, ele tá bem. E na hora que ele sai, então eu fico, ele tá bem, todo mundo viu que ele tá bem, então depois que eu sei que ele tá bem, aí eu começo a me acalmar. Como eu sei que também tem placenta saindo, eu sei que o processo não acabou, sabe? Eu não posso cantar a vitória ainda. Ele nasceu maravilhoso, mas eu ainda tenho que expulsar a placenta. E no meu segundo, doeu pra placenta sair. As contrações ainda estavam bem fortes. Agora, desse terceiro, não. Eu deitei na cama e, assim como no meu primeiro parto, a placenta foi saindo sem eu fazer nenhuma força. Ela fez uma pequena tração lá e a placenta saiu à medida que as contrações vieram, e as contrações mais fracas também. E ele já estava no meu colo e eu já estava aproveitando ele, já estava naquele céu de recém-nascido, conhecendo o neném, olhando a carinha dele, vendo com quem ele parecia. A gente achou ele super parecido com o Aurélio quando ele nasceu, né, amor? Sim. A gente achou igual. Hoje eu já olho e falo que ele parece até um pouco mais com o Martim, mas ele tem a cara dele. Foi o parto mais fácil? Foi o parto mais fácil, sim. Foi o mais demorado, mas foi o menos dolorido. E foi o que emocionalmente eu tava mais controlada. Mas também o do Aurélio foi tranquilo, né? O do Aurélio também foi bem tranquilo, foi bem previsível. Mas eu acho que esse foi o menos dolorido. Mas do Aurélio a gente não sabia o que ia acontecer, a gente tinha medo de tudo, né? Como era a primeira vez. Mas graças a Deus, Deus combinou esse medo de tudo com tudo acontecendo exatamente como o livro falou que ia acontecer. Então o nosso medo ficou bem menor, né? Assim, a gente ficou mais seguro, justamente porque as fases foram todas respeitadas, a dilatação, tudo foi bem certinho. Mas dessa vez eu tava mais segura. Foi um passeio no parque. Vamos de novo semana que vem? Mas foi assim, tanto que quando a gente pensa em ter um quarto filho, eu nem penso no parto sendo um empecilho, entendeu? Nem sendo uma dificuldade. Não, parto, beleza, vai tirar de letra. O negócio é criar a criança depois, entendeu? Por isso que a gente tá se perguntando se tem o quarto, se não tem, quando tem. Mas não pelo parto em si. Que foi diferente do Martim, que do Martim, depois do parto, eu tava assim, não quero passar por isso nunca mais. Do Aurélio eu tava, uhul, vamos próximo. No segundo eu tava, nunca mais. E no terceiro eu tô, se tu precisar passar, eu já sei que eu vou conseguir passar. O Ulisses era muito tranquilo, né? Isso, tem como você trazer ele? O Ulisses veio pro meu colo assim que ele nasceu, mamou pra caramba. Foi o meu bebê que mais mamou ao nascer. Ele foi examinar, a pediatra deu uma olhada nele, mas ela voltou bem depois pra fazer todos aqueles exames, né, peso e tudo mais, umas 3 horas depois. Ele ficou 1 hora no meu colo mamando um lado, mamando o outro, mamando o colostro, né? E ele já encaixou direitinho, pegou direitinho. De novo, a gente já tem mais segurança, né, sobre pega, sobre alimentação. Então eu não tive muita insegurança, eu já botei ele e ele pegou rapidinho também. E mamou pra caramba. E daí a gente começou a descansar e aproveitar esse tempo juntos. Como eu não tive nenhuma laceração, como era meu terceiro filho, eu já tava bem segura, e o bebê também tava ótimo, a gente recebeu alta no dia seguinte. Então a gente só passou uma noite a mais, né? Então a gente passou
a noite do trabalho de parto, depois uma noite e foi embora. Ele nasceu dia 7, a gente foi embora dia 8 de manhã. Ele nasceu com 3 quilos 240, acho que foi isso, e 48 centímetros. Depois disso, ele perdeu um pouquinho de peso, né, no hospital, que é normal, mas depois já começou a ganhar de novo, foi muito tranquilo nesse sentido, ele tá super grande, mama direitinho, dorme bem, considerando que ele é um bebê pequeno, ele dorme as sonecas com ajuda, ele não consegue dormir sozinho, então a gente nina ele um pouquinho, depois bota ele no carrinho e ele termina de fazer a soneca no carrinho. E de noite ele dorme no bercinho dele, acorda umas 2 vezes por noite, normalmente pra mamar. Quando muito 3, quando pouco 1 vez só. E tá tudo bem, eu vou levar até 4 meses, assim, bem tranquila. Dessa vez eu dei chupeta pra ele a partir de 1 mês, porque eu senti que ele tinha uma necessidade de sugar muito grande, apesar de não... Tá acordado? Tá acordado o amor da vida da mãe? Oi, meu bem! Oi, meu amor! Vamos conversar com o pessoal? Vamos mostrar pro pessoal como você é lindão? Fala, eu sou lindão! Eu sou muito lindão! Aqui. Olha o meu tamanhozão. Eu fiz 2 meses ontem. Olha o meu tamanhozão. Eu fiz 2 meses ontem. Eu sou gordinho, eu sou esperto. Eu já tô dando uns sorrisinhos. E ele é muito mimado pelos irmãos. Muito, 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 muito. Eles não tiveram ciúme. Eu acho que eles já estavam acostumados em ter irmão, né? Em dividir a atenção e dividir as coisas. Então, eles estão, assim, em cima do irmão pra fazer carinho o tempo todo, perguntando onde ele tá. Às vezes ele tá lá deitado na cadeirinha dele, e aí eles ficam dos lados, assim. A chupetinha cai, um pega, bota de novo a chupetinha. A chupetinha cai do outro lado, o outro pega, bota a chupetinha de novo. Então, assim, não precisa nem chorar e a chupetinha já voltou pra boca, né, lindinho? Né, meu amor? A gente tá super apaixonado. Aliás, eu tava pensando nisso hoje. Como é maravilhoso ter filhos e essa fase de neném, que é como se você estivesse conhecendo um grande amor da sua vida de novo. Então, assim, conheci o grande amor da minha vida, meu marido, casei. Nunca mais vou me apaixonar, né? De novo, porque agora até a morte nos separe. Mas toda vez que um bebê nasce, é como se a gente vivesse essa sensação de conhecer um grande amor pela primeira vez e se apaixonar. E... Ele era meio tranquilo. Muito. Aqui, ó, vocês estão vendo? Ele é maravilhoso, maravilhoso. Mamãe te ama demais, viu? Então ele tá aqui, com 1 mês eu dei a chupetinha, não atrapalhou a amamentação, mas eu fiquei observando. E aí ele usa ela pra se acalmar, não é? Dorme, mama e só, né? A gente faz um pouquinho de tummy time, mas ele ainda é bem pequenininho. Assim, ó o tamanhozão, né? Mas ele ainda tem 2 mesinhos. Vamos dizer tchau pro pessoal? Vamos! Filho é realmente uma bênção do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado esses 3 meninos. E que Ele nos abençoe também para cuidar deles e instruí-los, né, na palavra do Senhor, para que eles cresçam amando a Jesus, que é a coisa mais importante que tem, não é? Que assim vocês vão ter vida e vida em abundância. Então que a gente ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo e cresçam para abençoar essa terra e trazer a glória do Senhor. Então esse foi o meu relato de parto. Os relatos de parto anteriores estão aqui embaixo se vocês quiserem ver. Também tem um vídeo mostrando um pouquinho do parto dele aqui embaixo e um vlog do nosso primeiro dia no hospital. Então se você tem curiosidade sobre quais são os exames, o que come, como é que é esse primeiro dia no hospital com recém-nascido, pode assistir esse vlog. E se você é gestante e quer saber como você pode se alimentar bem e cuidar da sua saúde, no curso eu também falo sobre toxinas, atividade física, descanso e várias outras coisas importantes durante a gestação. Se você quer ter uma gestação super saudável, dá uma olhada nesse curso Mamãe Leve, vale muito a pena. Ele tem inclusive um e-book de receitas no curso, exclusivas para você fazer durante a sua gestação e também para o seu puerpério, para você deixar congeladas, que são focadas na sua recuperação. É um curso muito legal, gente. Dá uma olhada no link aqui embaixo se você tiver interesse. Eu vejo vocês então na próxima. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Mais neném, você tá lindão demais, neném.